Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lara Cristina, eu sou escritora e roteirista e hoje eu quero vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu novo trabalho. Para quem me conhece e me segue já, eu acho que já viu que eu publiquei esses dias para trás alguns vídeos sobre o meu novo trabalho, que é uma trilogia, que é a trilogia do imprevisível, aonde eu vou estar lançando uma história aonde aborda um tema não, alguns temas bem delicados. Deixa eu só tirar meu óculos para poder falar sobre esse tema, né? Esse tema, ele não é assim diferente das minhas outras histórias, dos meus outros livros que eu escrevi, que são ficções, né, de coisas às vezes de cidades fictícias, de coisas que não existem. Essa história, apesar de ser com personagens fictícios, ela é uma história baseada em alguns fatos reais. É história baseada em fatos que acontecem em várias casas de pessoas, né, de famílias, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, entendeu? É um livro que aborda alguns temas muito delicados, muito delicados. E por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô pontuando muito isso? Porque esse livro, ele pode acabar gerando gatilhos para algumas pessoas. Por que gerando gatilhos? Porque vai conter cenas muito detalhadas de alguns episódios que talvez pode ser traumático para algumas mulheres, para alguns jovens, né? Porque por mais que a porcentagem seja menor para os homens, não quer dizer que alguns homens também não passam por isso, entendeu? Não quer dizer que só as mulheres passam por isso. Esse livro, ele é indicado para maiores de 18 anos por ser de assuntos muito delicados e por conter cenas muito delicadas. Esse livro ele vai abordar temas de violência sexual, violência doméstica e quadro de depressão grave, da qual a protagonista vai passar por situações que vão gerar a ela um quadro de depressão grave, entendeu? O primeiro livro vai focar mais nessa história da protagonista, o que ela viveu, o que ela passou para gerar esse quadro. O primeiro livro vai abordar, no decorrer dos anos, conforme ela foi passando por essas situações, ele vai abordar como ela foi se sentindo, passando por cada situação. E como ela ficou no final de cada situação. O primeiro livro vai abordar a história da protagonista do início até ela assumir a maioridade. Entendeu? E talvez muitas pessoas possam se identificar com algumas coisas que vão acontecer com ela. E talvez nesse processo aí, essas pessoas possam gerar gatilhos de lembranças que possam ferir elas, machucarem elas. Mas eu quero dizer para você que esse livro, ele não é apenas um. A história dela não vai terminar só nesse livro, porque ela vai sofrer bastante. Ou spoiler, ela vai sofrer bastante no primeiro livro. Mas eu quero dizer para vocês que é uma trilogia. E essa trilogia vai ser como toda história deve ser. Ter o início, meio e fim. Só que o início dessa história vai ficar no primeiro livro. Então, às vezes, o leitor vai ler o primeiro livro e vai falar: nossa, mas a protagonista sofreu tanto. Cadê a felicidade dela? Cadê a superação? Cadê né? Não é justo ela sofrer tanto assim.
E as pessoas que fizeram mal para ela não vão pagar? Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir como que vai gerar um final feliz se o livro acabou aí? Calma. Aquele livro acabou ali, mas a história não. Assim como na vida de muitos. Um episódio ruim acabou, mas ali. Mas o sofrimento ainda não. E como esse sofrimento vai acabar? Assim como no livro. O seu sofrimento pode acabar. Mas isso exige um processo. E é por isso que eu escrevi essa trilogia, para que as pessoas entendam que todo sofrimento, para ser curado, existe um processo. E que nenhum sofrimento existe do nada. Existem situações que acontecem, que geram um sofrimento na vida de um ser humano e que às vezes não basta só deixar no passado. Às vezes exige passar por um processo, né? A pessoa vai ter que passar por um processo, vai ter que encarar aquele sofrimento novamente. E sim, infelizmente, às vezes a gente vai ter que enfrentar aquele sofrimento para poder superar ele. E essa trilogia, o intuito dela é mostrar isso. É mostrar que mesmo você passando por situações que parecem que não vai ter saída, que parece que você já sofreu tanto, mais tanto, que é impossível, depois de tanto sofrer, ainda ser feliz. Mas aí que vem o final. Aí que vem os 3 livros, aí que vem o processo, aí que vem o início, o meio e fim. O início é doloroso, muito. No processo, mais ainda. Mas as pessoas, o intuito desse livro é mostrar que mesmo você sofrendo no início e mesmo sofrendo mais no processo para superar, você ainda deve permanecer firme. E às vezes é difícil falar, você tem que permanecer firme. E eu sei que é difícil, porque eu também já passei por situações e tô passando. Esse assunto eu venho falar não porque eu ouvi histórias de fulano e ciclano e aí eu resolvi escrever um livro baseado no que o fulano me falou, sem saber do que eu estou falando. Não. Eu não passei exatamente igual a protagonista, ou o protagonista, ou as pessoas ali envolvidas. Mas eu já passei por situações parecidas, então eu tenho ciência do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu escrevi. Entendeu? E eu quero dizer, dar um spoiler aqui, que o final é lindo. Vale muito a pena. Às vezes você pode se emocionar, sofrer com a protagonista muito, mas o final vai valer a pena, eu sei que vai. Mas, para você saber se o final vai valer a pena ou não, você vai ter que vir ler. Venha ler esse livro, venha me acompanhar, venha entender a história dela e entender como ela superou. E talvez assim te dá forças para superar a sua, para enfrentar tudo. E entender que você não tá sozinho. Que você não tá sozinho. Tá bom? Um forte abraço e uma boa leitura.